uma série de mensagens que é sobre o que a Bíblia diz. O que é que a Bíblia diz sobre... 3 pontinhos. O que é que a Bíblia diz sobre... Você quer saber o que a Bíblia diz? Dá para levar... se a gente tivesse mais uns 2.000 cultos, talvez a gente pudesse esgotar. Mas assim, como é que funciona aqui? Funciona assim, a gente ensina a palavra aqui, é verdade, ministramos, mas nós temos os nossos cursos, nós temos uma linha de formação. Então, tem um curso que eu quero falar com você, que é esse aqui, o Conheça Jesus. O Conheça Jesus, está ali a foto de Jesus e ali o espaço para você sentar do lado dele. Este curso a gente vai começar logo depois do feriadão, de 21 de abril, e a gente vai falar de coisas práticas. É um curso que, em forma de perguntas, esse curso antes tinha outro nome aqui, chamava de Siga-me. A gente aperfeiçoou esse curso, porque nós entendemos que as pessoas têm dúvidas, a gente quer que todo mundo assim cresça e amadureça. Então veja aqui, Jesus é a nova vida que Ele deu para você. Como é que funciona essa vida? Não é? Alguns temas, tá? Aqui são só alguns temas que a gente listou aqui. O que Jesus realizou na cruz? A gente sabe tudo que Ele fez na cruz, são tantas coisas, não é? Como vivemos essa nova vida? A Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo bem? O que é que significa isso? Não é? O Pai, Filho e Espírito Santo. Quais as evidências do batismo no Espírito Santo? O que é batismo no Espírito Santo? Como é que eu posso ser batizado no Espírito Santo? O que é uma tentação? O que é uma provação? Como é que eu posso vencer as tentações? Então, sabe, é uma coisa bem prática. O que é o mundo? O que é o sistema desse mundo? Como ele nos afeta? O que é carne? Dá para a gente vencer a carne? Amém, irmãos? Você conhece respostas para isso? É importante, sabe? Esse é o básico da nossa fé. O que é a nova aliança? Quais são as implicações práticas? Como é que Jesus lidou com o meu passado? Como é que eu posso ter uma vida livre do passado? Então são perguntas muito práticas, não é? Como é que eu posso aprender a viver em família, agora que eu conheço a Jesus? Como é que eu posso mudar minhas prioridades? Como é que eu posso orar, jejuar, ler a Bíblia? Como é que eu posso ter uma vida próspera, financeiramente, no meu trabalho? Não é? O que é identidade, chamado? Veja, esses são temas que obviamente demandam muita profundidade. Então este curso, ele vai dar os fundamentos básicos disso. Nós temos cursos mais avançados também. São 8 semanas. Então, se você quiser participar deste curso, tá? É simples, basta você fazer inscrição pelo QR Code, ou você pode ir no balcão lá que o pessoal faz inscrição para você. Beleza? É só o custo da apostila. Vai ser feito de segunda-feira, esqueci de pôr aí. Segunda-feira, às 8 da noite, das 8 às 10. Segunda-feira, das 8 às 10. Então, tá? Aproveite. O pré-requisito para esse curso é que você tenha feito o Nova Vida. O Nova Vida é um encontro que nós temos. Eu não consigo fazer o Nova Vida porque é de sábado. Presta atenção, se você não consegue fazer o Nova Vida porque é de sábado, fala com o seu líder de célula, porque a gente vai fazer um durante a semana, beleza? Não. Só que nós temos que saber quem são as pessoas que precisam. Então, se você fala assim, eu não posso fazer o Nova Vida de sábado, mas eu posso fazer durante a semana, fala com o seu líder de célula que nós estamos montando esta equipe e este grupo para isto. Amém, irmãos? Tranquilo? Fala, sim. Graças a Deus. Jesus, não estou sozinho aqui, né? Funcionou o microfone? Ou não? Troca o microfone. Troca, Rick? Ou não? Mantém. Tranquilo? É a lei de Murphy, todo mundo usa dá certo, né? Quando eu uso, nunca dá certo. Mas tá bom. Alguém mais sabe o que é a lei de Murphy aqui? Não? Quem trabalha com... Geralmente o pessoal que trabalha na engenharia que sabe. A lei de Murphy é aquele negócio que diz assim, se uma coisa vai dar errado na hora que você precisa. É um negócio muito pessimista, né? Mas em Cristo Jesus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que nos amam, amém? Fala para a pessoa do seu lado, agora mesmo, Jesus está trabalhando para o seu bem. Fala para ele, agora mesmo, Ele está trabalhando para o seu bem.
Senhor, fala conosco hoje mais uma vez. Estamos aqui felizes porque Tu estás aqui. Obrigado pela Tua presença. Que a Tua palavra fale o nosso coração poderosamente. Bom, o que a Bíblia diz sobre vencer o pecado? Nossa, pastor, você vai falar de novo do pecado? Assim, quem é que de vez em quando tem problema com pecados? Tem alguém aqui que tem? Então tá bom, legal, beleza. Mas o problema é que as pessoas não sabem direito, né? Então, imagina o seguinte, imagina que você está sentado, conversando com os amigos, né? Ali, que legal, você vai numa igreja, né? Fala para mim, o que significa eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Explica para mim, quando a gente ouve na igreja, né? Eu lembro que quando minha família católica, tudo a gente ia na igreja, e toda vez o padre falava isso, né? Eis o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, a gente repetia isso, e eu pensava, mano, o que significa isso? Que negócio de cordeiro, né? Então, durante muito tempo eu tinha aquelas dúvidas, e ninguém nunca explicava, né? Direito, né? Pelo menos na minha época. Então, se alguém perguntasse a você, né, na Bíblia, o que significa eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Foi quando João Batista olha para Jesus e fala isso. O que você responderia? Estamos aí? Nós devíamos saber responder, não devíamos? Nós somos cristãos. Aí você olha para essa frase, pensa um pouquinho, o que você diria para essa pessoa? Mas o que é cordeiro? Por que é de Deus? Não eram as pessoas que traziam cordeiro na Bíblia para sacrificar? Eu também conheço um pouco a Bíblia. Né? E por que tira? Quem que pôs? Você tem que tirar porque está lá, né? Mas alguém colocou no mundo? E que mundo que é esse? É o planeta? É o universo? Não é? E o que é pecado? Como é que é assim que tira? Se tira o pecado, por que tem tanto pecado no mundo? A gente responderia? Então, sabe, quando a gente, às vezes, assim, a religião quer nos ensinar um monte de regras. Se você faz isso, faz isso. Então, as pessoas, tipo assim, querem conhecer Deus para ver se a vida dá certo, né? Aperta um monte de botões religiosos e a vida vai dar certo. Mas a vida é conhecer a Jesus Cristo, amém? E conhecer Jesus Cristo, conhece pela sua palavra. Então, nós temos aqui alguns problemas, algumas questões, não é? Então, essas palavras, cordeiro, tira, né? Pecado do mundo. Uma frase tão curta, com tantas perguntas, né? Hoje vamos tomar a ceia. Você sabe o que significa? Isso aqui é uma representação de eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se alguém perguntasse, por que você toma ceia na sua igreja? Talvez o pessoal ia dizer um monte de motivos porque você não pode tomar ceia. Mas se você não sabe o que é a ceia, por que você sabe se você pode tomar ou não pode tomar? Amém, irmãos? Então temos que saber o que a Bíblia diz. Porque tem muita opinião das pessoas misturada com a Bíblia. Tem muita gente dando muita opinião hoje em rede social sobre o que eles acham de Deus, o que eles acham da Bíblia. Eu vou dizer, fica com a Bíblia, mas se você não lê ela todo dia, um pouquinho, assim, você vai ficar sempre procurando alguém e você pode ser enganado. Quando eu me converti, quando eu tornei cristão, a primeira coisa que eu aprendi com quem me ensinava, me discipulava era: se você ler a Bíblia, você não será enganado por ninguém. Mas a Bíblia parece difícil, mas você tem o Espírito Santo que vai explicar para você. Legal, eu acredito nesse negócio, eu tenho o Espírito Santo sim, legal. Amém, irmãos? É muito legal. Então, vamos lá. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que o Cordeiro é de Deus? Porque foi providenciado por Deus. E não por homem algum. Deus deu o seu próprio Filho como sacrifício para que os pecados de toda a humanidade fossem redimidos. Para que houvesse uma redenção. Então, assim, no Antigo Testamento, lá na lei, para a pessoa se perdoar dos pecados, tinha que levar um cordeiro que morreria no lugar dela. Só que isso, não é? Era a pessoa que levava. Agora, aquilo não resolvia o problema, né? Que as pessoas continuavam na mesma miséria pecaminosa.
Aí Deus fala, eu vou resolver de vez, eu vou dar o meu filho. Então Jesus é o cordeiro. A Bíblia diz que ele é o nosso cordeiro pascal. Você sabe que o cordeiro surgiu na época da Páscoa, né? Os israelitas vão sair do Egito, eles sacrificam um cordeiro, passam o sangue na porta, não é? E são libertados da morte. Legal as figuras, né? Tudo no Antigo Testamento é uma figura que aponta para Cristo. Então o sacrifício é superior ao sacrifício de cordeiro. O sacrifício de Jesus é único, final, eterno. E ele transforma as pessoas de dentro para fora. Porque ele não é um animal. Ele é o próprio Filho de Deus encarnado. Amém, irmãos? É muito mais poderoso, amém? Por isso que é o Cordeiro de Deus. Não é? E o que quer dizer que tira? Não é? Tira é um verbo grego chamado airo, que o significado é levantar, tomar para si e carregar para longe. Eu pego isso aqui, que é um treco pesado, é um fardo, eu levanto, trago para mim mesmo, coloco esse fardo nas minhas costas e levo isso para longe de você. Amém? Não é o que ele fez na cruz? É o que ele fez na cruz. Não é? Então, a palavra tira, em português não parece tão forte, mas no original grego era muito mais forte. Não é? Então, Jesus tira o fardo, esse peso que a humanidade carregava. Ele remove e leva, põe sobre ele mesmo e leva. E o que é o mundo, o cosmos? É o universo, o mundo inteiro, todas as pessoas, a humanidade. O mundo pode significar o sistema desse mundo, mas aqui ele significa as pessoas desse mundo. Não é? Porque o pecado afeta as pessoas. O pecado é uma coisa que só funciona quando está dentro de um ser humano, percebe não? Não é uma analogia boa, mas pensa, sabe no vírus zumbi? Entra a pessoa e vira um zumbizão, só quer matar os outros. O pecado entra, ele é como se fosse um parasita, né? Ele precisa de uma vida humana para destruir. Então, gente, esse é o significado básico. Mas o que é o pecado? E como é que ele entrou no mundo? Aí você está conversando com essa pessoa, ela te pergunta, mas fala para mim o que é pecado e como é que entrou? Não podia ter entrado? Amém, irmãos? Estamos aí, não? Então, sabe, porque as perguntas são importantes. Se a gente não sabe responder certas perguntas, a gente não sabe como reagir diante das situações. Então, aí, a próxima etapa é entender o seguinte. Para entender como o pecado entra no mundo, tem que entender quem somos. Tem que entender por que Deus nos criou. Não dá para falar com toda... A gente poderia falar disso aqui por umas 2 horas, né? Entendeu? Mas, por exemplo, lá no nosso curso Conheça Jesus, a gente vai tratar isso aí com muito mais detalhes. Então, Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. É poderoso, não é? É poderoso, não é, gente? Deus faz os animais, Ele dá asas à imaginação. Pescoço comprido, cabeça grande, cabeça pequena, pequeno, grande, enorme, ronca. Faz no mar, ave, voa, tem cores. Ele faz as frutas. Mas na hora de fazer o homem, falou, não, o homem não. Nós vamos olhar para nós mesmos, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos criar um ser semelhante a nós. Deus foi muito corajoso, hein? Fala a verdade. Vou criar um ser semelhante a mim mesmo. Então, um ser que é semelhante a Deus... Então, Deus é um ser trinitariano. Como é que é isso? É um negócio que a gente tenta entender. A gente sabe que é. Se pergunta exatamente como, talvez não sabemos. Não adianta falar que é como o ovo. É a casca, a clara e a gema. Mais ou menos, mas assim, não, eles são um só. O que um pensa, outro pensa. O que um sente, outro sente. Não é? Mas assim, ele é capaz de pensar, sentir, ter emoção. Deus é capaz de criar, amar e fazer escolhas. Amém? Você lê aí, Deus fica irado, Ele se entristece, Ele fica feliz. Ele se preocupa, Ele se importa. E nós somos assim ou não somos? Somos. A imagem de Deus não sumiu totalmente do homem. Por isso que não dá para justificar que uma evolução de algumas moléculas
que criaram algumas amebas, foram por milhões de anos gerando e gerando. Gente, não existe criar informação de onde não tem informação. Toda mutação é degenerativa, nunca é generativa. Deus criou algo incrível, semelhante a Ele. É você. É você, amém? Então, Deus é um ser livre que escolhe amar a humanidade ao ponto de dar vida por ela. Em Jesus Ele faz isso. Deus cria um ser semelhante a Ele com o poder de escolher também. E esse ser deve escolher se vai amar a Deus ou não. Amém? Deus cria esse ser semelhante a Ele e fala: você é meu filho, eu te amo. Quero viver com você para sempre. Você quer? Esse ser que Ele criou à sua imagem e semelhança, pode escolher outra coisa? Ele pode escolher o caminho que... Ele pode dizer não para o caminho que Deus fez para ele? Pode, ele tem uma escolha. Então Deus planta duas árvores e fala: se você quiser, você até pode, mas sabe... viver longe de mim que te criei, é morrer. É você perder a vida que eu te dei. Ao fazermos esta escolha que resulta em morte, pecamos contra Deus. Então o que acontece, gente, é que sem escolha não há liberdade. E sem liberdade não há amor. Porque amar é uma escolha. Vocês estão aí, não? Se Deus cria um ser que não tem liberdade, como é que Ele pode dizer que ama este ser? Porque amar é uma escolha. Nós somos criados livres por um Deus que não deseja nos controlar, mas nos amar. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo dentro de nós, Ele nos guia, Ele não nos controla. A gente usa às vezes controla no sentido que nós estamos dizendo o seguinte: Senhor, eu entrego o controle da minha vida a Ti, certo? Não, eu me rendo a Ti. Beleza, está correto. Mas não é o controle no sentido, eu vou entrar aqui em você, controla, você faz o que eu quero. Isso quem faz são os demônios que incorporam em pessoas. O Espírito Santo não é assim. Estão entendendo, irmãos? Amém? Porque o Espírito Santo é Deus. E tudo que Jesus fez na cruz foi para nos tornar livres novamente. Porque o pecado nos tornou escravos, mas Jesus nos torna livres. Ele mesmo nos escolheu e nos amou. Ele espera a nossa escolha. Então, Deus cria esse ser livre. Esse ser livre faz uma escolha. Não vou entrar em detalhes aqui sobre como é que é o processo dessa escolha. Mas aconteceu uma coisa. Aconteceu algo que mudou para sempre a história da humanidade, não é? Que foi essa questão do pecado. Então, o que é pecado? Temos que entender o que é pecado. É uma lista? Me diz o que é. O pessoal entende muito, de maneira religiosa, o pecado como uma lista, né? As coisas que eu posso ou não posso fazer. Ah, isso aqui pode, isso aqui não pode. Por que pode? Por que não pode? Né? É, não é? Mas por quê? Por que isso? Por que aquilo? É adolescente fazendo pergunta para pai e mãe, amém? Por que isso? Por que aquilo? Por que pode, por que não pode? Você aquela... Então, o que acontece? Para a gente entender o que é o pecado, né, as palavras que explicam o que é pecado, tanto no Antigo e no Novo Testamento, o hebraico kata, não é assim que pronuncia, e hamartia, do grego, significa errar o alvo, falhar em atingir um objetivo. A natureza dessas palavras é que existia um caminho, de repente você falha em seguir esse caminho. Existia um objetivo a ser alcançado, mas você falha em atingir esse objetivo. Então você peca. Quando não atingimos a marca que Deus estabeleceu, o seu padrão de amor e obediência a Ele, nós falhamos. Erramos o alvo. Quando também fazemos isso em relação ao próximo. Quando deveríamos amar o próximo. O homem deveria amar a sua mulher, fazer tudo por ela. Bom, esse é o objetivo, esse é um alvo. Porque Deus se importa com relacionamentos, mas a gente sai desse alvo. Então, é um pecado. Está dando para entender, gente?
Ou então quando nós pecamos contra nós mesmos. Quando você deixa, você vai lá e, vamos supor, entrega a sua vida para o... come demais, não cuida da saúde. A Bíblia diz que, que nós somos criados para ser o templo, para ser a habitação do Espírito de Deus. Então, esse corpo não pertence a nós apenas. Amém, irmãos? Pertence a Ele. Na nova aliança com Cristo Jesus, esse corpo pertence a Jesus. Quando eu não cuido do meu corpo, peco contra mim mesmo. Está ficando claro? Porque o objetivo é que eu viva bem. O Deus criou você para ser um doente. Deus fez assim, vou planejar doenças. Eu vou planejar doenças, e quando aquela pessoa pensar que ela estiver bem, eu vou meter uma doença nele para ver o que é bom. Você imagina um Deus assim, não? Não, mas a religião imagina. Olhem! Deus vai te castigar. Aí Deus olha e fala, rapaz, falam tanta besteira de que eu digo isso, eu falo aquilo, eu não falo nada disso. O castigo do pecado já está estabelecido, gente. O salário do pecado é a morte. Deus manda um caminho de vida para cá. Aqui é vida, ali é morte. Aí você aqui decide ir para a morte. E Deus vai fazer o quê? Rapaz, isso aí é morte. A escolha foi sua. Ah, foi o diabo que me enganou. Jura? O diabo chegou lá e falou, eu estava lá. Mas você podia ter escolhido diferente. Amém, irmãos? Você poderia ter feito outra escolha. A Bíblia diz, a mulher foi enganada, mas o homem não. Onde é que estava o Adão, hein? Quando rolava o negócio, aquele papo de mulher, ela foi lá, ele estava lá. Silencioso. Não, ele estava ali, não estava viajando, não. Tem até um livro de um autor, do Larry Craig, O Silêncio de Adão. Onde é que Adão está? Ele está mudo. E Deus fala, e quando Deus vai conversar, fala, rapaz, o que você fez? Eu te dei um caminho, eu te dei uma direção que ia ser maravilhoso. Meu plano é que você seja semelhante a mim, mas você resolveu querer ser igual a mim. Que doideira, mas eu já te fiz semelhante a mim. Você deu ouvidos a uma mentira. Estão entendendo, irmãos? Então, o que acontece? Nossa, que legal, então é só isso. Eu pensei que era pior. Só erramos o alvo, todo mundo erra, não é simples, não. Olha o povo errando o alvo ali no desenho, olha que legal. Está todo mundo errando o alvo, olha que beleza. Estamos só errando o alvo, né? Estou só destruindo a minha vida, destruindo o casamento, acabando com a minha saúde, destruindo meus relacionamentos. Eu ainda estou piorando a vida dos outros. Errar é humano, todos temos tendência ao erro, é verdade. A gente peca porque não sabe? Verdade. Mas se esse fosse o problema, né? O problema é que a gente, sabendo que é errado, escolhe errado. Ah, pequei por ignorância, sou inocente, eu não sabia. Tudo bem. Mas quando a gente não quer saber? Não quero saber. Ou pior, quando a gente toma a decisão deliberada de ignorar o que Deus fala. Quer saber? Então, irmãos, estamos tentando entender o que é o pecado. O pecado é isso. A Bíblia também vai dizer que pecado é impiedade, é falta de compaixão. É não se importar realmente nem com Deus, nem com os outros. É ou não é? Não é assim esse mundo, gente? Tem uns caras fazendo uns negócios aí, estou pouco me lixando o que vai acontecer, estou pouco me lixando se vai dar certo, eu estou cuidando do meu. Eu quero cuidar do meu aqui. É do nosso. E o resto, que se rale. E ainda fala aquela besteira, cada um por si, Deus por todos, certo ou não? Aí se Deus executar a justiça contra ele, ele morre na hora, assim, porque Deus odeia o pecado. Injustiça, passiva ou ativa. Você comete injustiça ou não se importa que cometa injustiça. Você fica na sua, não é comigo? Atitude irreverente e desrespeitosa dos que não temem a Deus. Não temer a Deus, não leva a Deus a sério. Ah, Deus falou, mas não sei. Pecado é transgredir a lei de Deus.
é ser iníquo, não tem integridade. O que é isso? É uma incoerência entre o discurso e a prática. Fala uma coisa, ensina uma coisa, mas na prática não. Vai na casa dele com a mulher, com os filhos, não pratica nada disso. Pregação é linda. A pergunta, como sempre dizia o Carlos Alberto e a Sueli, né? Nossos pastores. Você sabe quem é? Você sabe quem você é na sua casa. É ali que você sabe quem você é. Sua esposa sabe quem você é. Seu marido sabe quem você é. Seus filhos sabem quem você é. Amém, irmãos? Então, o que acontece é que o pecado não é uma lista do que pode ou não pode fazer. Não tem uma lista tão grande, tão personalizada assim, né? Não existe. Mas o pessoal quer uma lista, não quer? Qualquer pergunta mais comum que a gente ouve. Mas isso é pecado? Sua igreja considera isso pecado? Porque tem esse lance, né? Tem coisas que são pecados numa igreja e não são pecados na outra. É um negócio muito louco, mano. É louco, Jesus, e a Bíblia? Meu Deus, é a Bíblia. Nessa igreja pode isso e isso? Não é pecado fazer isso? Mas por que isso é pecado? Onde é que está escrito que é pecado? Vai contra a lei de Deus? Vai contra o propósito dele de você ser semelhante a ele? Deixa eu fazer uma pergunta para esse pessoal muito inteligente que temos aqui. Precisa de uma lista para saber o que é pecado, gente? Não. Mas uma lista é boa, porque se não está na lista, eu estou bem. Pessoal religioso, isso é pecado? Não. Isso é pecado? Não. Isso é pecado? Não. Pode ser. Então tá. Isso é pecado? Não. Isso é pecado? Não. Isso é pecado? Não. Está dando para entender, irmãos? Qual que é o limite até onde eu posso ir? Isso tudo que você está perguntando é pecado, porque você não quer seguir a Deus, amém? Só isso. Então, o Espírito Santo pede para você fazer uma coisa, mas não pede isso para outra pessoa. Se você não faz, isso é pecado? A gente quer uma lista, é sério? Você conhece a Jesus. Eu não estou falando aqui do arrependimento do pecado de não crer em Jesus, tá? O pecado de não crer em Jesus não permite você ter Jesus habitando em você. É isso aí. Estou falando da vida, né? De uma vida que não é para frente, que está sempre tropeçando. Uma vez eu estava num trabalho, conversando, trabalhava lá. Eu era engenheiro numa empresa, tinha uma equipe ali. E aí chegou um rapaz para perguntar para mim, e ele foi, e de repente, sabe quando você quer fazer uma brincadeira? Já pensou? Eu ia fazer uma brincadeira. Na hora que eu ia fazer a brincadeira, eu ouvi do Espírito Santo, não faça essa brincadeira. E fiquei pensando, não, isso é da minha cabeça. É uma piada, é legal fazer uma piadinha. Eu ia fazer isso, Espírito Santo, não faça essa brincadeira. Eu fiquei assim, Jesus, não faço. O que ia acontecer? Eu não fiz a brincadeira, gente, eu não sei o que ia acontecer. Mas eu não desobedeci o Espírito Santo, amém? Está dando para entender, gente, qual é a grande questão? O Senhor está dizendo, eu tenho um caminho para você. Eu quero que você seja semelhante a mim. Eu quero que você faça as mesmas obras que eu faço, disse Jesus. Você quer? Se você não quer, tá bom, isso aí é o pecado, porque o pecado é definido em relação a Deus, não é? E quando é contra outra pessoa, também é contra Deus, porque, não é? A falha em amar o próximo é uma falha em amar a Deus. Ao pecar contra o próximo, eu peco contra Deus. Porque as pessoas foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Erramos no objetivo para o qual Deus nos criou, que é ser semelhantes a Ele. Então o pecado está ligado à quebra de relacionamentos. Deus odeia o pecado porque destrói relacionamentos com Ele e entre nós.
Será que agora nós entendemos? Que maravilha! E como é que o pecado entrou no mundo? Porque se tira, porque entrou, né? Você percebe que o pecado não é o grande problema? Você percebe que o problema é não crer que há uma resposta para isso e que a gente pode viver semelhante a Ele? Amém, irmãos? Essa que é a questão. Deus não criou a gente para ficar olhando o tempo todo para o pecado. Deus criou a gente para ficar olhando o tempo todo para Ele. Para conhecer a Ele. Para viver em alegria. Para que a alegria de você seja completa. Amém, irmãos? Então não vamos dar ao pecado o poder que ele não tem. Foi vencido na cruz. Como é que entra no mundo? Por um homem. Romanos 5,12. Quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo. E com ele a morte. Por quê? Porque a recompensa do pecado é só uma, a morte. Então o que acontece? O pecado entrou por um homem no mundo. E com ele a morte. Que se estendeu a todos, porque todos pecaram. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos. É verdade. Gênesis 5,3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Porque é semelhante a Deus. Vocês estão aí, irmãos? Vocês estão meio quietos? Então, agora, só que este homem agora ele está afetado pelo pecado. E ele vai gerar alguém semelhante a ele, que também é afetado pelo pecado. Então, como é que o pecado afetou a humanidade? Olha, nós éramos, e nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos o espírito que fala com Deus, a alma que fala com os outros seres humanos, e o corpo que é a interface com esse mundo. Os 5 sentidos. Quando o homem escolhe a morte, o espírito morre. O corpo continua de pé. Mas Deus fala, infelizmente, agora você não pode viver mais comigo, nessa dimensão de Éden sobrenatural, onde o natural e o sobrenatural se superpõem. Onde o Deus Todo-Poderoso vem se manifestar fisicamente e você conversa com Ele. Não é arrepiante, gente? Você perdeu isto. E agora essa terra está amaldiçoada por sua causa. Porque você escolheu um caminho que não é o meu. Então o que acontece é que o corpo vai envelhecer, adoecer e morrer. A alma se torna egoísta, orgulhosa. A alma tem medo. Você percebe o que acontece? Agora esse homem ele só fica focado nele mesmo. Ele volta só para si mesmo, se torna egoísta. E as pessoas nascem assim, egoístas. Já nascem com isso. Então, o que acontece, irmãos, é que o pecado passou a fazer parte da natureza humana. Como exatamente isso aconteceu? Entrou por onde? Foi pelo Espírito. Aí você tem várias teorias teológicas, mas assim, mas um fato é que aconteceu. Amém? Isso é chamado de queda. Então agora o que acontece? Olha lá, toda a nossa vida está sendo afetada por pecado. Você vê que pecado está no singular? Não é pecados. Amém? Singular, pecado. É algo que está ali fazendo parte. É o que produz pecados. Mais em um, menos em outros. Conhecer o bem e o mal escravizou o homem ao mal, ao pecado. Toda a natureza humana se tornou inclinada para o mal, buscando sempre o seu próprio interesse. Qual é a grande questão desse mundo? Todo mundo só busca o seu próprio interesse e não o que é de Cristo Jesus, já está escrito. Aí Jesus vem e diz, vocês querem ser igual ao projeto original? Amem uns aos outros como eu amei vocês. Amém, irmãos? Não temos essa capacidade, eu sei, mas eu vou dar para vocês essa capacidade. O que eu tenho que fazer? Você precisa crer em mim. E se render ao meu Espírito Santo que vai habitar em você.
Então Jesus vai libertar a gente e nós voltamos a ter uma escolha. A gente pode, libertados por Jesus, viver uma vida guiada pelo Espírito, ou a gente pode continuar ainda andando nas antigas obras carnais. Então, irmãos, deu para entender como entrou no mundo? Não. Foi a versão curta essa, tá? Tem mais texto. Como é que tira? Como é que tirou do mundo? Como é que o pecado, então, é tirado? O salário do pecado é a morte. E toda alma que pecar, essa morrerá, diz Ezequiel. Mas será que não tem uma coisa assim mais leve, dependendo do pecado? Não, o pecado não é uma lista de coisas que a gente faz. Estão entendendo, irmãos? Eu basicamente não quero seguir os caminhos que o ser eterno que me criou para viver semelhante a Ele. Eu não quero isto. Porque eu não quero. Eu quero meu interesse, quero fazer o que eu gosto. Às vezes eu faço, mas quando eu estou fazendo... O pessoal religioso, como é que é o pessoal... Não é a crentaiada religiosa, ou qualquer religião. Eu estou fazendo coisas boas, coisas certas, eu estou fazendo por mim mesmo. Eu não estou fazendo por ele. Eu não estou fazendo porque eu amo minha mulher, porque eu amo meu irmão. Eu faço por mim mesmo. Amém? Continua sendo a mesma coisa. A motivação do coração é má. Eu estou pensando em mim. Até quando eu faço bom, será que vão me notar? Quando você ama sem esperar nada em troca, então você é livre. Amém, irmãos? Você é livre, você pode amar e perdoa sem... a pessoa não te perdoou, tudo bem, não me perdoou, já perdoei ela. E você está livre, você está alegre, você tem uma vida, você está olhando para frente. Amém, irmãos? A liberdade que Cristo nos chamou para viver. Por isso Ele pagou o preço. Então, o pecado ele manda a morte, mas tem a redenção. Deus criou o conceito da redenção. O que é a redenção? A redenção é isto. Compro de volta. Redenção é redimir, resgatar, comprar de volta. Pagar um preço para libertar. Amém? Como é que fazia isso na antiga aliança lá? Na aliança de Deus com o povo de Israel. Pegava um animal puro e sacrificava. E tinha vários rituais de sacrifício. Ele sacrificava bode, sacrificava cordeiro, e depois era cordeiro. Mas tinha alguns, dependendo se a pessoa era um sacerdote, então era novilho, se era príncipe, era bode. Então, mas qual é o conceito básico? O animal morre no lugar do pecador. Os sacrifícios eram então repetidos continuamente. E faz sacrifício, faz sacrifício, faz sacrifício, e continua na vida miserenta de pecado, e faz mais sacrifício, e vai, e o sacrifício não muda a pessoa que está oferecendo o sacrifício. Porque só poderia mudar em Cristo, amém? Por isso que isso é uma imagem do que Deus queria fazer. Deus está mostrando, ei, veja que você, como um homem sozinho, não pode vencer. Só eu posso vencer o pecado. Mas quando eu vencer, você vai poder viver uma vida vitoriosa contra o pecado. Amém? Isso já aconteceu na cruz, amém, irmãos? O pecado permanecia dominando, porque o sacrifício de animais, como diz Hebreus, não pode remover pecados. Mas o Cordeiro de Deus remove, é uma outra tradução, os pecados do mundo. Ele pode. Não é maravilhoso isso, gente? Não é maravilhoso isso? Você fica feliz, já aconteceu. Mas por que eu não experimento? É porque a gente experimenta pela fé, a gente crê primeiro, experimenta depois. Quando eu era mais novo, criança, meio adolescente, a gente vivia ouvindo essa expressão, bode expiatório, né? Já ouviu falar bode expiatório? A gente pensava que era bote expiatório. Porque era um bote. Porque, quem ia imaginar um bode? Entendeu? Eu lembro daquela época. O que seria? Se a pessoa está num bote e fica espiando, não é verdade? Não. Depois ela entra nesse bote e dá o pé. Então eu lembro de uma conversa com os amigos, isso era muito gozado, gente. Não é um bote, é um bode expiatório. Pegava o bode, botava a mão na cabeça, e Arão transferia todos os pecados de Israel para aquele bode. E aquele bode era mandado para o deserto, para expiar. Deus levando para longe do povo todos os seus pecados. Amém, irmãos? É isso que Cristo faz. Dos teus pecados, das tuas maldades,
jamais me lembrarei. Você perguntar para Deus, Senhor, eu fiz aquilo, Ele fala, mesmo. Mas consta aqui que você pediu perdão e se arrependeu. Mas você lembra que eu fiz? Não. Lembra que eu fiz? Não. Porque eu só lembro agora do que Jesus fez, amém? É muita graça, por isso que é graça. Como é que é na nova aliança? Hebreus 9, 26. Mas agora, no fim dos tempos, Ele apareceu uma vez por todas, para remover o pecado, mediante a sua própria morte em sacrifício. A recompensa do seu sacrifício, o sacrifício perfeito. Ele removeu. Será que você acredita no que eu estou falando? Não. Eu acredito, porque a Bíblia diz. Ele removeu. Um dia eu era um jovem na comunidade, e quando eu lembro que pregaram essa palavra, eu falei, ei, eu estou sendo enganado. Eu estou achando que a minha vida não pode mudar. Eu estou achando que eu vou sempre cometer os mesmos erros, mas hoje eu creio que eu sou uma nova criatura e que este pecado não pode dominar. Esta nova criatura, este novo homem aqui dentro, não é mais escravo de um pecado. Ele pode obedecer a Jesus. Amém. Eu fiquei tão feliz, eu me lembro. Eu lembro que eu estava tão feliz, eu dava risada. Eu estou feliz até hoje, irmãos. E eu entrava no metrô, lendo a minha Bíblia, de uma letra que tinha 2 milímetros de altura, coisa que eu jamais consigo fazer agora. E eu lia aquela Bíblia pendurada, segurando a marmita com uma mão e a Bíblia na outra. Porque eu falei, este Jesus é sobrenatural. Amém, irmãos? Então se trata de aprender a viver em vitória, porque Ele já venceu por nós. Um único sacrifício perfeito para sempre, diz a Bíblia. Uma eterna redenção, diz lá em Hebreus. Não há mais necessidade de sacrifícios, por isso acabou a antiga aliança. Uma nova aliança firmada no sangue de Jesus. Jesus entra no santuário eterno nos céus com o próprio sangue. Diante de Deus Pai diz, está consumado, acabou. Não precisa mais sacrifício. Todos que crerem em mim vão entrar aqui. Não tem mais sacerdote, não tem sumo sacerdote, não tem mais véu. É simplesmente nós diante da presença de Deus nosso Pai. Amém, irmãos? E nós temos esse novo Espírito. Olha que coisa interessante. Como é que tira o pecado? Um homem. Como é que entra o pecado? Um homem. Primeiro modelo de ser humano. Como é que remove? Um homem. Romanos 5,18. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornaram pecadores, mas por causa da obediência de uma só pessoa a Deus, muitos serão declarados justos, todos os que crerem em Jesus. Portanto, assim como o pecado reinou sobre todos e levou à morte, agora reina o que, irmãos? Vamos ler. Reina a graça, que nos declara justos diante de Deus e resulta na vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A gente precisa aplaudir esse Jesus. É maravilhoso! Já está consumado! É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, amém? Se alguém perguntar, você fala, eu sei, posso explicar. Mas faz uma versão mais curta, tá? Contando devagar. Irmãos, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, olha que legal isso, em Cristo todos são vivificados. 1 Coríntios capítulo 15. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se uma alma vivente, é um ser que vive. Mas o último Adão, que é Cristo Jesus,
se tornou espírito vivificante, espírito que comunica vida. E você tem esse Espírito Santo aí dentro, se você crê em Jesus. É por isso que quando você fala com uma pessoa que está morta, ela vai sentir o impacto dessa vida tocando nela, amém? Foi o que você sentiu quando você crê em Jesus. Esses dias alguém falou para a gente, acho que foi ontem, nós estávamos em algum lugar, e alguém falou, eu tenho um colega que vem aqui em casa, fazer um trabalho comigo. Aí ela falou para o pai, mas quando ele chega aqui em casa, ele diz para mim assim, por que eu sinto algo tão diferente quando eu estou na sua casa? O que esse treco que tem aqui dentro de mim que eu não consigo entender? O Espírito que produz vida, que está naquelas pessoas ali, está se impactando, dizendo, esta morte em você pode sair. Há uma vida para você, amém? Você é essa pessoa que sai carregando vida o tempo todo. E você está lá às vezes resmungando, achando que Deus é injusto, arrastando a cauda. Para! Olha para Jesus. Começa a declarar o que Ele já é, quem você já é. Amém? Quando cremos em Jesus e nos rendemos a Ele, algo é mudado dentro de nós, não é intelectual, é sobrenatural. Não é mental. É sobrenatural. Algo muda dentro. Amém, irmãos? Algo muda dentro. Meu tempo já acabou aqui. Se Ele tira o pecado, ninguém coloca de volta. É? Quer dizer então que se Ele tira, alguém pode pôr? Espera aí, gente, o que Deus faz dura eternamente, nada se pode acrescentar, nada se pode tirar. Tirou ou não tirou? Tirou. Como é que experimenta? Pela fé. Então agora, o convite é, viva no poder do Espírito Santo. Sabe aquele espírito alma e corpo morto? Agora você tem uma luz. A luz, brilha a vossa luz diante dos homens. Esse espírito novo, dentro de você agora tem um novo espírito. Mas foi colocado junto o Espírito Santo. Pode subir a banda aqui? Foi colocado o poder do Espírito Santo aí dentro. A morte foi vencida. E agora esse Espírito em você, ele começa a afetar a sua alma. Vai curando os seus sentimentos. Vai curando, muda a sua maneira de pensar. Conforme você lê a Bíblia, conforme você tem revelação, as suas atitudes mudam. Aquele que mentia não mente mais. Pecados. Aquele que falava mal do outro, não fala mais mal do outro. Aquele que estava sempre julgando, apontando o dedo, se achando melhor, agora se humilha e diz, como eu posso te ajudar? Aquele que vivia pensando só em si mesmo, como é que podia ter uma vantagem, como é que podia ser melhor, agora ele está preocupado, se a atitude dele não vai prejudicar o outro, então ele não faz algo que prejudique o outro, porque agora é Cristo dominando, amém, irmãos? A expressão no rosto muda, porque agora ele sorri. Por que você é feliz? Eu sou feliz. Sabe por quê? A morte venceste, o véu tu rompeste. Eu sou feliz, sabe por quê? A tumba vazia agora está. Sabe que eu sou feliz? És invencível, é isso não? Inigualável. Ajuda aí, mano. Hoje para sempre reinará. Sabe que eu sou feliz? Porque Ele vai reinar para sempre. Teu é o reino, Tu é a glória. Inigualável. Hoje para sempre reinará. Para sempre começou e não termina. Teu é o reino. Teu é o reino. E eu faço parte. Tu é a glória acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. Que nome? O nome de Jesus. Quem Ele é? Ele é o seu rei? Poderoso esse nome é. Maior. Tudo é. Poderoso esse nome é. O nome
Agora mesmo, talvez você pode se sentir como que nadando num mar cansado. Talvez você possa estar se sentindo como alguém que não tem mais força, que nadou e fala: eu vou desistir, eu não aguento mais. Você está lutando com as suas forças, mas vem alguém andando sobre as águas, no meio daquela tempestade, e diz: eu vi você, segura minha mão, para de se debater, só eu posso fazer isto. Ele pega você pela mão e põe você para andar com ele em cima da água. Se você está se sentindo como essa pessoa, talvez, que está afundando sozinho, o Senhor está dizendo: você não está sozinho. Eu venci por você. Eu trouxe você de volta. Eu paguei o preço da sua redenção. O que você acha que Deus não quer te curar? O que você acha que a sua vida não vai mudar? Onde você tirou essa mentira? Aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Joga essa mentira fora. A cura já é sua, ele já te chamou, amém? Você percebe que muda a maneira de viver? Muda a maneira de pensar. Que eu acho que eu nunca posso mudar. Pelas suas forças você não pode, mas aquele que pode todas as coisas, renda-se a Ele, e Ele vai mudar você, amém? Ele vai mudar. Porque para Deus nada é impossível. Gente, o mais difícil é mudar um coração, e Ele muda, amém? Deus nunca vai me usar. Quem disse que Ele nunca vai te usar? Se tudo que Ele fez for criar você para ser semelhante a Ele, para ser uma bênção, para levantar, para fortalecer outros, para ser uma fonte a jorrar, quem disse que Ele nunca vai te usar? Traga essa mentira fora, Ele já está te usando, talvez você nem perceba. Um dia eu perguntei a Deus: será que o Senhor me usou? Porque a gente acha que usar Deus é estar numa plataforma, usar um microfone. Então vem um adolescente, me abraça e falou: tio, você deu aula para mim quando eu tinha 10 anos. Eu conheci Jesus. E me deu um abraço. Eu perguntei isso numa festa junina, e Deus mandou um rapaz lá para me dar um abraço e dizer isso. E o Senhor falou: eu estou fazendo. Chegou um segundo e falou a mesma coisa. O Espírito Santo perguntou: tá bom para você? Eu vou ter que ficar mandando todo mundo. Você nunca vai saber, mas eu sei. Você me obedece e tudo vai estar funcionando. E você vai ter surpresas, amém? Deus já está te usando, meu irmão. Vamos ficar de pé. Nós vamos tomar a ceia. E a ceia é um convite a viver com Jesus, essa nova aliança. A ceia vai lembrar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todo aquele que nele crê é libertado desse poder maligno e passa a desfrutar de uma vida no Espírito Santo, amém? Por isso que ele falou: eu estou dizendo isso para vocês, para que a alegria de vocês seja completa. É você parar de viver em tristeza. Sabe, essas coisas que eu falei no final são palavras que Deus nos deu aqui. O Senhor falou para a gente de pessoas num estado terminal emocionalmente. Quando eu entrei aqui, o Senhor falou: tem pessoas como que estão se afogando, não aguentam mais nadar. Logo em seguida uma irmã veio e falou para mim: quando eu entrei aqui, Deus falou: tem pessoas que estão no limite emocional. Elas acham que elas estão num estado terminal. Diz: acabou, eu não sei mais. E o Senhor está dizendo para você: eu venci isso que está te dominando. Eu paguei o preço para você ser livre. Eu estou estendendo a minha mão para você agora, amém? Porque a morte foi vencida. Porque todas as cadeias foram quebradas. Coloca a mão no seu coração. Se você precisa experimentar isto, essas palavras de Deus, que são palavras proféticas porque vêm de Deus, recebe a sua libertação agora, em nome de Jesus.
Recebe, fala: Senhor, sou eu que estou precisando disso. Sou eu que estou precisando experimentar isto hoje. Se você nunca entregou a sua vida a Jesus, entrega agora. Fala: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti agora. Eu estava vivendo sozinho, abandonado. Eu estava vivendo lutando contra tudo, mas eu vejo que o Senhor já venceu por mim. Entra no meu coração e eu me rendo a Ti. Se você quer fazer essa oração, levanta a sua mão no seu lugar, só vou orar junto com você. E diga assim: Senhor, eu me rendo a Ti. Hoje eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero que essa vitória faça parte da minha vida hoje. Eu entrego a minha vida a Ti. Senhor, nós oramos por essas pessoas. Espírito Santo, toma o coração delas agora. Espírito Santo, toma o coração dessas pessoas agora. Enche da Tua paz. Mostra que já estão perdoados. Mostra que há um novo caminho, que o Senhor está lutando por eles. Oh, obrigado, Jesus. Quero orar por você que está como que neste mar. Você que está no limite. Todo mundo de olho fechado. Cada um orando, irmãos. Vamos orar esse tempo. Num culto não temos tanto tempo para aplicar. A gente fala muito da palavra, mas a gente tem alguns minutos. Mas aproveite esses minutos. Fala: Senhor, toca aqui no meu coração. Quero orar por você que está sentindo nesse mar, como que cansado e se sente só. Está se sentindo só. E o Senhor está dizendo: você não está só, eu estou com você. Levante sua mão no seu lugar. Quero orar com você. Senhor, eu estou me sentindo só. Eu estou me sentindo como se estivesse só. Eu estou me sentindo como se eu não tivesse mais. Você que está sem energias emocionais, acabou as energias. Você entrou aqui e falou: eu sou como um paciente terminal, eu não sei mais para onde eu vou. O Senhor está falando com você: eu estou vendo você. Recebe cura agora da parte dEle. Recebe o toque do Espírito Santo aí na sua vida. Recebe o toque do Espírito Santo na sua vida. Senhor, coloca agora a tua mão. Fortalece. Eu sei, o Espírito Santo está tocando você. Ele está dizendo: eu estou vencendo para você. Recebe forças novas. Recebe esperança novamente. Oh, recebe alegria novamente. Oh, glória a Jesus, glória a Jesus. Receba isso, irmão. Como é que você só recebe? Fala: eu recebo as tuas forças. Eu me rendo a Ti.